sertão e açude, terra seca em olho d'água. Assim falou o Senhor das andanças, pra dar a seu povo esperança, pra dar a seu povo esperança. Mudarei o sertão em açude, terra seca em olho d'água. Assim falou o Senhor das andanças, pra dar a seu povo esperança, pra dar a seu povo esperança. Mudarei o sertão em açude, terra seca em olho d'água. Assim falou o Senhor das andanças, pra dar a seu povo esperança, pra dar a seu povo esperança. Mudarei o sertão em açude, terra seca em olho d'água. Assim falou o Senhor das andanças, pra dar a seu povo esperança, pra dar a seu povo esperança. Olá, minha gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa formação litúrgica. Hoje será o nosso segundo encontro de formação litúrgica. A gente fez a primeira parte colocando o advento. Vamos fazer um pouco da memória desse tempo e ao mesmo tempo também dar continuidade colocando o ciclo do Natal com o tempo do Natal hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tenhamos um bom encontro. Permaneça conosco, anote o que achar importante e necessário para a sua formação. Então vamos lá. Primeiro colocar um pouco referente ao ano litúrgico, dado que tudo tem como ponto de partida, como centro, o ano litúrgico. Por isso que é importante a gente ter a noção desse conceito. A liturgia é a celebração do mistério pascal de Cristo. Em volta desse núcleo,
fundamental da nossa fé, celebramos o ano litúrgico, que foi organizado para manter viva a memória do ressuscitado na vida de cada pessoa e de cada comunidade. Por isso, o centro do ano litúrgico vai ser sempre o mistério pascal, Jesus. O ano litúrgico revela todo o mistério de Cristo no decorrer de um ano, aquilo que nós chamamos mistério pascal. Desde a encarnação e nascimento até a ascensão ao Pentecostes e a expectativa da feliz esperança da vinda do Senhor. Então, sempre que você ouvir falando mistério pascal, dessa perspectiva da liturgia principalmente, aí nós vamos ter essas 5 palavras-chave. Primeira palavra, encarnação. O que é encarnação? No princípio era o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Portanto, a encarnação é mesmo o Natal. Jesus que se encarna, assume a carne humana. Mas daí, ele nasce, cresce, vivencia o seu ministério, a sua missão, até chegar ao tríduo pascal, que é o ponto mais alto da nossa fé. Jesus é assassinado, morto, mas no terceiro dia ele ressuscita. Então aqui nós temos o mistério da paixão, morte e ressurreição. Aqui o texto colocou a palavra paixão para designar todo esse mistério que ronda o processo da morte e ressurreição de Jesus. Depois de 40 dias, nós temos a ascensão. Jesus que volta para a casa do Pai. E à medida que Jesus volta para a casa do Pai, então a missão vai ser continuada por quem? A missão deve ser continuada por todos nós. Mas Jesus não nos deixa órfãos. Então, depois, 10 dias, chega o Espírito Santo, o Pentecostes. Mas nós vivemos sempre nessa expectativa de um Deus que vem. Por isso, a vinda gloriosa. Na celebração eucarística, por exemplo, quando o padre diz, eis o mistério da fé, a gente responde, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a sua ressurreição. Mistério da paixão, morte e ressurreição, mas proclamamos, vem, Senhor Jesus. Então aí nós temos o mistério pascal, aquilo que nós celebramos dentro do ano litúrgico. Então, para compreender essa dinâmica, a Páscoa e as alegrias de celebrá-la são grandes demais para caber nos limites de um domingo, por exemplo. Desde cedo a igreja passou a consagrar a isso o ano todo, dividindo em 3 ciclos. Então nós temos aqui o ciclo do Natal, que vai pegar do primeiro domingo do Advento até a celebração do batismo do Senhor. Temos o ciclo pascal, que vai da quarta-feira de cinzas até a festa do Pentecostes. E temos depois o tempo comum, que está dividido em 2 partes. A primeira parte, que vem logo depois da celebração do batismo do Senhor, até chegar a Quaresma. E a segunda parte, bem maior, geralmente com 28 semanas, que vai da primeira semana depois do Pentecostes até a festa de Cristo Rei. E isso organizado dentro do ano litúrgico, mas vai ganhar uma força bem... Porque a gente pode celebrar o mistério pascal em vários ritmos, como por exemplo o ritmo diário. É quando a gente o celebra todos os dias, que ele pode acontecer pela celebração da palavra, pelo ofício divino das comunidades, pela oração do texto meditados com os mistérios próprios e principalmente com a celebração eucarística. O ritmo diário, quando a gente reza o ofício divino, é marcado pelo sol. O sol que nasce, que acolhe, e à tarde o sol que se põe, ou seja, à noite.
Depois nós temos o ritmo semanal, que é marcado pelo domingo, dia do Senhor. Entre os 7 dias da semana, um se destaca, o domingo. O primeiro dia da semana, dia do Senhor, memória da ressurreição de Jesus, o Cristo. O domingo nasce na cruz e na ressurreição de Jesus. Jesus apareceu vivo aos discípulos. O domingo é a Páscoa semanal, dia da festa primordial dos cristãos. E aqui a gente faz esse pequeno paralelo, porque ainda tem muita gente que talvez não recebeu a catequese da nossa doutrina e aí termina confundindo o sábado com o domingo. Por exemplo, nós temos o sábado, que é da tradição judaica, não é da tradição cristã, guardar o sábado. Assim nós temos o sábado, o 7º dia, e o domingo, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. O sábado lembra a primeira criação, dia santo da antiga aliança, do Antigo Testamento. Vai ter como norma ali a lei de Moisés. É o dia do culto judaico. E lembra o tempo das promessas de Deus. É o dia do descanso. Isso dentro da tradição judaica. O domingo, primeiro dia da semana ou o 8º dia da semana, é o dia da ressurreição de Jesus, dia da criação renovada. Um novo povo nasce ali. Uma nova realidade em Cristo. Se o sábado faz memória ao Antigo Testamento, o domingo é o início e o centro aqui do Novo Testamento com a ressurreição de Jesus. Lá nós tínhamos a lei de Moisés, aqui nós temos uma nova lei inaugurada por Jesus, que é o amor. Lá nós tínhamos as promessas, aqui nós temos a realização das promessas de Deus em Jesus de Nazaré. Se o sábado é o dia do culto dos judeus, o domingo vai ser o dia do culto dos seguidores de Jesus, de Cristo. Por isso que somos cristãos, não somos judeus. Dia do repouso, dia da convivência. É muito importante a gente resgatar o sentido do domingo dentro da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja. As 5 características do domingo. Dia do ressuscitado, dia do Espírito Santo, lembra o Pentecostes, dia da igreja, da comunidade reunida, dia do ser humano, dia do repouso, o dia daquela convivência maior com a família. Dia dos dias, dia da vida em plenitude. Veja que característica importante para o domingo, dia do Senhor. É o dia em que a família de Deus se reúne para escutar a palavra e repartir o pão consagrado. Recorda a ressurreição do Senhor na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Vai dizer o prefácio da oração eucarística. Depois, lembrar que o ano litúrgico está organizado no ciclo de 3 anos, que nós chamamos ano A, B e C, e que para cada ano é colocado um dos evangelhos sinóticos. Ano A, nós temos o evangelho de Mateus. Ano B, nós temos o evangelho de Marcos. E no ano C, o evangelho de Lucas. Por exemplo, esse ano que está se aproximando, nós vamos ter o ano B com o evangelho de Marcos. Entrando agora um pouco no Advento. O ano litúrgico começa com o primeiro domingo do Advento, obviamente. O ano litúrgico não tem começo e nem fim. Ele é tanto o fim como o começo. E ali tem um esforço de trazer presente aquela dinâmica que nós apresentamos agora. Começa aqui, ó, o Advento, nesse aspiral. Por isso a cor é o lilás. Depois nós temos o branco, que é quando nós celebramos as festas. No caso aqui, as festas do Natal, começando pela vigília, depois
Sagrada Família, Maria Mãe de Deus, Epifania e Batismo. Daqui nós temos a primeira parte do tempo comum, por isso que é um pedacinho verde bem curto, porque a cor é o verde mesmo. Depois temos a Quaresma, os 40 dias, até chegar a Semana Santa, Domingo de Ramos, como que é, na verdade, Domingo da Paixão. E depois ainda temos uns dias aqui dentro da Quaresma, que rezamos de roxo, até chegar ao Tríduo Pascal. Páscoa da Ceia, Páscoa da Cruz, Páscoa da Ressurreição com a Vigília Pascal, que é a celebração mais importante do ano, e conclui com o Domingo de Páscoa. Depois segue 40 dias, até chegar a Ascensão. 10 dias depois temos o Pentecostes, e depois dá continuidade ao tempo comum. Aqui vão acontecer algumas solenidades importantes. Santíssima Trindade, Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria, São João, Santo Antônio, São Pedro e São Paulo, tudo estão aqui depois desse momento do Pentecostes. E segue as 28 semanas do tempo comum até chegar à grande festa de Cristo Rei. No caso, para nós, vamos celebrar daqui a pouco, dia 22 de novembro. Trazendo presente as duas maiores solenidades, a Páscoa, que tem a Quaresma como tempo de preparação, o Natal, que tem como preparação o tempo que nós chamamos Advento. Advento significa alguém há de vir. Esse tempo se prolonga, por exemplo, a Páscoa ela vai até o Pentecostes. Mesmo depois do domingo de Páscoa, todos os 50 dias que seguem, continua sendo Páscoa da mesma forma. Assim como o Natal. O Natal não é só o dia do Natal, mas ele continua até chegar à celebração da Epifania e vai concluir com o batismo do Senhor. Como celebrar o Advento? Aqui colocamos um pouco mais para que você não corra o risco de esquecer. Até o padre pode esquecer, né, por força do hábito. Geralmente a gente é danado para já dizer, vamos cantar o canto do Glória. Mas, por isso que é importante a gente vivenciar bem o tempo como preparação, justamente para que a gente possa ir com todo o espírito que pede o tempo litúrgico. Então, com certeza vamos lembrar, não se canta o Glória, porque o Advento é celebrado com sobriedade e com uma alegria discreta. Não vamos antecipar a festa. O Aleluia recebe uma tonalidade um pouco diferente, mais moderada. E o diretório litúrgico prescreve que flores e instrumentos musicais sejam usados com moderação. Sem falar que se usar flores deveria ser naturais, para não antecipar a plena alegria do Natal do Senhor. Diretório litúrgico indica o roxo como cor litúrgica, exceto no terceiro domingo, para o qual propõe o rosado, porque é o domingo Gaudete, domingo da alegria. No terceiro domingo do Advento, usa-se tradicionalmente a cor de rosa no lugar do roxo, por ser o dia do domingo Gaudete, palavra que significa alegre-se, referente à segunda leitura deste domingo. Daí temos a coroa do Advento. Ela é introduzida no primeiro domingo com 4 velas que serão acendidas, uma a uma, acompanhando os 4 domingos do Advento, para que toda a comunidade se aproprie do sentido dessa coroa. Ela poderá ser acesa durante os ritos iniciais. É bom que seja acesa mesmo nos ritos iniciais. O presépio geralmente é montado a partir do dia 17, porque é quando começa ali a novena do Natal, sem a imagem do menino Jesus, porque ele não vai começar nascido. A qual será colocada somente na noite da Missa do Galo, que é na vigília do Natal, dia 24 de dezembro. Colocamos aqui só um exemplo de como deve ser acendida a vela.
Uma pessoa entra com vela acesa, que no caso pode ser uma mulher grávida, mas não é só porque ela está grávida que ela vai entrar de qualquer jeito. Não, prepara, organize, faça a vivência. É importante que faça uso da veste litúrgica. Enquanto isso, a comunidade canta: Bem-vindo à libertação. Ergam a cabeça, levante do chão. Bem-vindo à libertação. Ergam a cabeça, levantem. Ou então outro refrão, ou outros refrões, né? Que pode ser. Importante não cantar mais de um no dia. Às vezes o pessoal inventa isso. Importante escolher um, vivenciar bem com a Assembleia. Abre a porta, abra a janela. Venha ver quem é que vem. É Jesus que vem chegando. Ele é o nosso bem. Uma vela se acende nesse momento. É a primeira vela da coroa do advento. Uma vela se acende nesse momento. É a primeira vela da coroa do advento. E pode ser a segunda, a terceira ou a quarta. Organizar, mas organizar mesmo, para não ficar aquele impasse ridículo. A pessoa chega, acende a vela, mas aí não combinaram quem é que vai dizer essa frase. Se vai ser o padre, se vai ser a pessoa que acendeu, se vai ser outra pessoa. Aí fica ali se olhando e empurrando a responsabilidade, às vezes, para não assumir. Então é importante combinar quem é que vai fazer. Pode ser a pessoa que acendeu a vela, pode ser outra pessoa, pode ser o padre que preside. Importante que seja outra que não seja o padre, para não confundir aí os papéis. Então, a primeira vela nós tivemos o verde, o segundo domingo o vermelho, o terceiro o rosa e o quarto domingo a vela branca. Você aí na sua comunidade já organizou a coroa do advento? Olha, tá chegando. Hoje nós já vamos celebrar dia 8, depois teremos dia 15 e o outro final de semana, dia 21 e 22, já será a festa de Cristo Rei. O domingo seguinte, então, primeiro domingo do advento. Tá longe? Tá. Mas é melhor você começar a se organizar logo, fazer as vivências, para não passar vexame e não fazer feio no dia. Vamos agora entrar um pouco a espiritualidade do Natal. Então, colocamos aquilo que é essencial a gente saber, não esquecer, fazer memória dos elementos litúrgicos do tempo do advento. O Natal. Hoje nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Vai dizer o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Natal quer dizer nascimento. É o dia em que os cristãos celebram o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que se escolheu o dia 25 de dezembro? E quando esta festa começou a existir? Muita gente pensa que Jesus nasceu realmente neste dia e que por isso, de ano em ano, os cristãos festejam o seu aniversário nessa data. Não temos nenhum registro do nascimento daquela época para comprovar, e a festa de Natal passou a ser comemorada somente a partir do século IV. Então imagine, 400 anos praticamente, não se tinha em primeira mão a preocupação com o nascimento de Jesus, porque o mais importante é a ressurreição. Mas, dado que haviam outras festas que celebravam, por exemplo, o nascimento do sol, então os cristãos disseram, não, nós não vamos celebrar uma festa pagã, vamos arrumar um sentido cristão para essa festa. Por que então o 25 de dezembro? É que naquela
Naquela data, festejava-se em Roma a festa do nascimento do Sol invicto. O Sol não morre nunca. Ele é invicto, invencível. A noite e as estrelas não podem acabar com ele. Daí então o nome da festa, Nascimento do Sol Invicto. O Sol representa uma divindade na crença dos romanos. E de fato, no Oriente, aqui a gente percebe pouco, é o dia em que o Sol brilha mais, permanece por mais tempo, clareando a Terra. Como esta festa pode estar na origem do Natal cristão? Talvez se tenha criado uma festa cristã no dia da festa pagã, querendo combater o paganismo. Afinal, o único sol, a única luz invicta é Jesus Cristo. Ou então, os cristãos aceitaram a festa como tal, cristianizando-a. O Natal dentro do ano litúrgico. No tempo do Natal, celebramos a memória do nascimento do Senhor Jesus e suas primeiras manifestações. O Natal começa com a oração da tarde, na véspera, e aí você já deve saber que véspera é aquele momento que antecede a noite do Natal e termina com o domingo depois do dia 6 de janeiro. É um tempo festivo e alegre. As principais festas que ocorrem nesse tempo são as seguintes: Natal, Epifania e Batismo do Senhor. Mas dentro aí também nós vamos ter a celebração da Sagrada Família, Maria Mãe de Deus, que também são festas importantes. 25 de dezembro, celebração do nascimento de Jesus, sua manifestação em nossa natureza humana e a nova vida que recebemos por ele. É uma celebração de solidariedade. Por que solidariedade? Porque Deus poderia muito bem ter ficado lá, quietinho no céu. Mas olhando a nossa humanidade frágil, ele veio aqui porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Então o Natal é a grande festa da solidariedade, de um Deus que diz assim: você não está só, eu estou contigo. Por isso nasce, e para não ser uma ação mágica, ele se permite humanizar-se, tornar-se uma pessoa humana. Claro, para permanecer Deus, foi preservado também do pecado. Mas como ser humano, Jesus quer ensinar o que é possível também a gente como pessoa, como ser humano. Epifania, 6 de janeiro, como aqui no Brasil, no domingo entre o dia 2 e 8 de janeiro. Celebração da manifestação. Epifania significa manifestação de Jesus às nações não judias, representadas na figura dos magos que vieram do Oriente. Popularmente costuma chamar-se esta festa de Reis Magos. Enquanto em Roma se celebrava a festa do nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, no Oriente também, na Gália, atual França, e na Espanha, celebra-se uma festa do dia 6 de janeiro, a festa da Epifania do Senhor. A Igreja de Roma acabou adotando a festa da Epifania, colocando-a neste dia a atenção na visita aos magos. Isso é importante porque a tradição popular, ela também guardou. Por isso, comumente, termina dizendo festa dos Reis Magos e não festa da Epifania. Qual é a diferença? Porque quando eu coloco festa dos Reis Magos, são os reis que estão no centro. Quando eu chamo o termo técnico litúrgico celebração da Epifania, muda completamente a lógica. Porque os reis passam a ser adoradores daqueles que se manifestam a todas as nações. Porque os reis não são judeus, são estrangeiros. Magos que observavam a natureza e, de acordo com essa observação, por conta das suas intuições,
olhando uma determinada estrela que só apareceria quando nascesse um rei, pois foi observando esse sinal dos tempos, os astros, que eles seguiram aquela estrela até conferir realmente o nascimento desse rei, e no caso um rei bem diferente, Jesus de Nazaré, filho de José e de Maria. Portanto, festa da Epifania, porque Jesus não é posse de um povo, mas um Deus que se revela a todas as nações. Depois nós temos o batismo do Senhor Jesus Cristo, no domingo depois do dia 6 de janeiro, na segunda-feira seguinte, caso o domingo seja ocupado com a festa da Epifania. Manifestação de Jesus no Rio Jordão como Filho de Deus, investidura de Jesus como Rei Messias. Naquele dia, Jesus entra na fila dos pecadores, embora não seja pecador. Entra na fila daqueles que recebem um batismo de conversão, embora ele não precise de conversão. E o próprio João Batista vai se assustar. Diz, mas o que está acontecendo? Sou eu que preciso ser batizado por ti? E Jesus, como que dissesse, eu sei disso. Eu estou aqui por solidariedade a vocês. Não te preocupa, deixe que tudo se cumpra, como está na Escritura. E ali, João batiza o autor do batismo. Esta frase, ela está na oração de bênção da água na celebração do batismo. Outras festas do tempo do Natal, no dia 1º de janeiro, ou seja, no 8º dia depois da festa de Natal, festejamos a Santa Maria, Mãe de Deus. Maria, lembramos a circuncisão do menino, ocasião na qual recebe o nome de Jesus. Na nossa tradição, muitas vezes, a gente não recebeu o termo técnico litúrgico que o dia 1º de janeiro é a celebração de Maria, Mãe de Deus, que é um dogma da Igreja. A gente aprendeu a chamar dia de ano e terminou o termo civil, popular, em muitas realidades sendo mais forte do que a celebração do nosso dogma. Por isso é importante a gente recuperar, insistir, usar essa terminologia, principalmente no nosso meio religioso, litúrgico, junto às comunidades, junto às lideranças. 1º de janeiro, celebração de Maria, Mãe de Deus. No domingo depois do Natal, o dia 31 de dezembro, no caso o Natal seja o dia 1º de janeiro, caia no domingo, celebra-se a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Esta festa começou a existir somente em 1893. Mesmo assim, já faz dias. E é importante, sobretudo a pastoral familiar, estar atenta para propor alguma coisa para as famílias nesse dia. Vamos acender uma vela às 6 horas da tarde, vamos receber uma bênção da família. Todos nós somos família e todos nós precisamos da intercessão da família de Nazaré para que a gente tenha uma família melhor. Características das celebrações do Natal. Natal é dia festivo, então com certeza a primeira coisa que vai voltar é o Glória. Certamente já estamos com saudade desse Glória. Um dia diferente de todos os outros dias do ano. De que maneira isso aparecerá na celebração? Vamos destacar alguns pontos. Na festa do Natal, o símbolo mais presente nos textos litúrgicos é a luz, velas. Pode-se usar velas ou tochas, não se esquecendo que precisa de escuridão para ser melhores apreciadas. Não adianta a gente acender tochas para fazer esse contraste com a noite se a gente está de dia. A vigília do Natal tem uma estrutura parecida com a vigília da Páscoa, com destaque ao rito da luz que nós chamamos de lucernário. Quando é a vigília do Natal, minha gente? Dia 24 à noite. O presépio,
que raramente falta nas igrejas, embora muitas igrejas nunca tiveram presépio, não é propriamente um símbolo, e sim uma representação. Em alguns lugares constrói-se uma verdadeira gruta ou barraco, ou um casebre de sapé. Já em outros, só é colocada a manjedoura perto do altar, por exemplo. Em vez do presépio, pode-se colocar também quadros ou painéis representando o mistério do Natal. Compor o ar festivo com flores e folhagens naturais e luzes, velas ou estrela. A cor litúrgica é o branco. Pode-se também usar o dourado na noite de Natal. Gente, vejam, e por mais que seja coisas conhecidas, nada disso, por mais óbvio que seja, vai acontecer se a comunidade não se reunir com seu conselho, com suas equipes de celebração, de liturgia. Quem vai fazer o presépio? Vai ter o presépio? Onde é que vai ser o presépio? O que nós precisamos para confeccionar um presépio? Aí na última hora não vamos querer comprar, porque nós nem temos lojas aqui, por exemplo, no sul do Maranhão, que dispõem desses elementos todos. Da mesma forma, os outros elementos que são colocados aqui. Vamos continuar colocando aquelas flores que estão lá artificiais, já cinzentas, ou vamos providenciar flores naturais para celebrar com elementos verdadeiros e não de faz de conta o Natal do Senhor. Tudo isso não é o padre que vai fazer, né? Mas é importante a equipe, a comunidade, pensar a sua vida e organizar para fazer acontecer da melhor forma possível. Estilo da celebração: quanto mais simples e despojada, serviçais e fraterna forem nossas liturgias, mais estarão dando a correta imagem de Jesus. Devemos evitar toda pompa, toda ostentação que possa dar uma impressão contrária à do Evangelho. É correr o risco da gente, porque é festa, pois então vamos papagaiar tudo. Não, não é isso, pelo amor de Deus. O belo e o ridículo está muito próximo na liturgia. Nem todo o canto de Natal é apropriado para a liturgia. Por isso eu vou ter atenção. O que está previsto no nosso CD litúrgico, nas nossas orientações? De preferência, deve ser de inspiração bíblica, expressar o sentido do Natal, da vinda do Filho de Deus em nossa humanidade e de nosso nascimento para o reino. Uma aclamação ao Evangelho, por exemplo, ou um salmo de resposta, ou um canto de comunhão, não devem ser substituídos por outro canto qualquer, de forma alguma. Para formar o quadro de cantos para a festa do Natal, nós temos o Inário Litúrgico da CNBB, fascículo 1, das páginas que está aí 51 a 52. Aqui é o livro. Mas nós temos, quem tem, por exemplo, toda paróquia tem, o livro de canto, Cantos para Celebrar. E a diocese também foi tão generosa que nessa época ela fez a cópia de todos os cantos que estão nesse livro. Então nós temos o CD1 e o CD2 só referente aos cantos do Advento e do Natal. Então é seguir, principalmente a gente sabe que esse livro tem um repertório bem reduzido, mas para o ciclo do Natal e para o ciclo pascal, ele tem uma ótima proposta e um ótimo repertório. Então vamos lá. Como celebrar as outras festas do Natal? Por exemplo, Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Dá atenção especial às famílias. Um ou várias famílias participam da procissão de entrada, por exemplo, das preces dos fiéis, da procissão das oferendas. Uma bênção para a família pode ser dada também no final da celebração. Depois nós temos a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Que dia vai ser? Dia 1º de janeiro. No 8º dia depois do Natal, celebramos a festa de Maria, Mãe de Deus. O Evangelho lembra a circuncisão de Jesus quando recebeu o nome.
que indica a sua missão. Então, o nome Jesus significa o quê? Deus que salva. A primeira leitura foi escolhida porque relata a bênção dirigida ao povo de Deus, invocando o nome do Senhor. O Salmo se refere à bênção que Deus dá ao seu povo. E a segunda leitura nos convida a fazer tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente antecipa quando prepara, quando lê, quando medita esta liturgia que a gente vai vivenciar dentro do espaço do Natal do Senhor. Nesta solenidade, celebramos também o Ano Novo, dentro do calendário civil. E também é o Dia Mundial da Paz, colocado aí pela ONU. Como encaixar tudo isso numa celebração só, dando devido lugar a cada coisa, sem deixar que tudo seja litúrgico? Temos aqui, por exemplo, a bandeira da paz. É uma bandeira que ela contém a paz, com a palavra paz em várias línguas. As comunidades, elas têm condições de adquirir, de mandar fazer e confeccionar essa bonita bandeira. Como celebrar a Epifania do Senhor? A estrela que guiou os magos até Belém pode ser usada como símbolo na celebração. Talvez possa encabeçar a procissão de entrada. Crianças e jovens podem entregar pequenas estrelas a todos os presentes com uma mensagem da liturgia do dia, na acolhida, ou no final da homilia, ou no final da celebração. Qual é o sentido da estrela? Aquela que guia, aquela que indica. E ninguém nasceu sabendo. Todos nós somos guiados pela Santíssima Trindade, mas Deus coloca pessoas e situações que nos dão também direcionamento. Então precisamos sempre dessa estrela que nos guia, que nos conduz até Jesus, caminho de vida e libertação. Canto de entrada, a homilia e a introdução à liturgia eucarística deve focalizar o mistério litúrgico do dia, retomando a segunda leitura e o Evangelho. O rito penitencial, as preces e a bênção final poderão estar centralizados no ano litúrgico juntamente com a primeira leitura, que falam da bênção de Deus e do seu povo. Claro, tudo isso se a gente assim organizar. O Dia Mundial da Paz poderá ser lembrado na homilia, nas preces e no abraço da paz. Também eu diria no Glória. Pode ser lá, se quiser fazer uma confecção de bandeiras com o nome bandeirinha, bandeirolas, né? Com o nome paz. E assim tornar aquele momento mais festivo ainda. Mas não é por causa disso que nós vamos cantar Olha a Glória de Deus brilhando. Um X nesse canto dentro da liturgia. Ele não é para a liturgia. O glória independe do tempo. Todo o tempo que formos cantar o glória, por isso que ele é glória e não hino de louvor, porque o hino de louvor você pode cantar na adoração, você pode cantar, não é um canto previsto dentro de uma liturgia eucarística ou celebração da palavra. Já o glória não, é mesmo aquele que está previsto dentro do nosso ritual. E assim chegamos à celebração do batismo do Senhor. Na entrada da igreja, ou nos presbitérios, um painel representando o batismo de Jesus no Rio Jordão pode nos ajudar a nos concentrar no aspecto do mistério pascal celebrado hoje. É possível? Não é possível? Se não for possível, não vamos forçar. Mas há muitas outras estratégias que alguém, à medida que chega, pode lembrar que naquele dia a comunidade está celebrando uma grande festa que é o batismo do Senhor. E todo mundo que está ali certamente é batizado. Talvez não sabe nem quem foi o padre que batizou, qual foi a igreja que foi batizado. Muitos talvez não sabem a data do seu batismo. Então é importante, dentro da catequese, trabalhar um pouco isso, oportunamente dentro da comunidade, porque dentro da homilia não cabe tudo. Outra possibilidade é convidar as pessoas
após a homilia, para que venham até a fonte batismal. Muitas comunidades, graças a Deus, têm introduzido a fonte batismal em suas reformas. Molhe a mão na água e façam o sinal da cruz. E aqui, para concluir, já estamos chegando às 16 horas, embora a gente começou 15 minutinhos, um pouco a mais, só 3 palavrinhas, 3 parágrafos sobre o canto litúrgico, que será a temática do nosso próximo encontro. O canto e a música nos tempos do ano litúrgico. O canto e a música devem expressar o mistério pascal de Cristo, de acordo com o tempo do ano litúrgico e suas festas. Segue uma breve orientação sobre o repertório litúrgico correspondente de acordo com o inário litúrgico. Cantar o advento do Senhor. No início do ano litúrgico, ao longo de 4 semanas, a Igreja entoa um canto de vigília amorosa e alegre espera da vinda do Senhor, o Príncipe da Paz, o Emanuel, Deus conosco. Esse canto, antes entoado pelos profetas João Batista e Maria, continua ressoando no seio da Igreja que clama: Vem, Senhor, vem nos salvar, vem sem demora, vem dar a paz. Depois, o que cantamos no Natal? No Natal, cantamos com a euforia dos profetas evangelistas de todos os tempos, o mistério da encarnação e da manifestação, a Epifania, do Verbo de Deus, do Príncipe da Paz, do Emanuel, Deus conosco. Os pobres, ao nos ouvirem, acorrerão presurosos até o presépio. A boa notícia é sobretudo para eles e, sobretudo, embora seja de alegria para todos os povos. A luz resplandeceu em plena escuridão. Vimos sua estrela no Oriente e vimos adorar o Senhor. Então, gente, é uma pequena contribuição que antecipa aí o ciclo do Natal. Espero que a gente possa não parar aqui, mas que cada comunidade realmente vá até os recursos necessários, CDs, livro de cantos, internet, YouTube. Prepara a sua equipe e vamos nos organizar para essa segunda maior festa da nossa igreja, solenidade, que é o Natal do Senhor. No próximo nosso encontro, queremos fazer um passeio nos cantos litúrgicos do Advento e do Natal. Certamente teremos algumas participações. Obrigado quem esteve conosco hoje. Deus nos abençoe na fé, na vida e na perseverança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preparemos a estrada do Senhor caminhante. Quem cochila desce